Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser sobre inflação, como vocês estão vendo na tela, juros, futuro, commodity, especificamente minério de ferro e a nossa atualização semanal da Vale 3. Então o papo é Vale, lá no final vai ter o meu cenário base aí para a semana, como as atualizações são semanais, curto prazo, para você identificar quais são os meus alvos aí pro ativo, o estudo do minério de ferro, mas sem antes passar pelas condições macroeconômicas brasileiras aqui, certo? Inflação e juros. Bom, passado pelo disclaimer aqui, pessoal, então vale lá no final, vai ser analisado na parte técnica, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre inflação, vamos falar um pouquinho sobre curva de juros longa, nosso DI. Bom, a inflação, pessoal, vocês podem perceber que aqui no Brasil, talvez pelo nosso sangue latino, mas também pela sensibilidade maior ao aumento de preços de alguns itens básicos da nossa cesta básica, vocês podem perceber que a inflação aqui no Brasil, quando atinge 2 dígitos, ela tende, pós-plano real, a ceder. Tá? Mão grande estamos fazendo agora com o teto do ICMS, sem dúvida, porque a gente tem o fiscal expansionista e o monetário apertando, então vamos assim dizer, um bate contra o outro, mas nesse momento, devido ao arrefecimento inclusive de algumas commodities, mesmo com o fiscal expansionista, a inflação está cedendo. Por quê? Consumo é menor no mundo, logo as commodities deram uma sacudida, então os preços aqui, que nossa inflação é de custos, não é de demanda, então os preços diminuíram, nossa inflação também, os juros já está alto, que dá uma certa a tendência aí de menor consumo também, e nós tivemos algumas medidas fiscais para isentar imposto, diminuir imposto, por teto imposto. Então tudo isso, pessoal, deve gerar, o meu cenário, a queda da inflação. Se vai ser 7,50, 6,50, Boletim Focus vai lá fazendo as suas futurologias também para tentar fechar esse ano aqui com uma inflação abaixo dos 2 dígitos. Em contrapartida, ano que vem, muito provavelmente a gente deve ter essa inflação que fechou um pouquinho dos 10, 11, 11,75 para o 7, para o 6, a gente deve ter a manutenção desse 6 por mais tempo, porque o fiscal de agora gera inflação futura, um pouquinho mais pegajosa ali, mas pessoal, na balança, principalmente para quem está mais na parte C, D, creio, eu acredito que o fiscal expansionista agora seja bem melhor do que somente a inflação caindo sem que as pessoas tenham poder de compra ali. Então, são políticas adotadas, lógico que o timing da política é um pouco controverso, mas nós devemos ter os indicadores macroeconômicos para a parte de inflação cedendo e estabilizando. Acho que deve ceder, como meu chute de economista aqui, até esse mês, setembro, hoje é dia 29 de agosto, então vamos colocar que setembro ainda é deflacionário. Agora, outubro, a gente já está olhando aí o petróleo se acalmar, parar de cair, até subir para $100 de novo, o minério de ferro estabilizar, ou seja, todo o cumulativo aí, pelo menos nas commodities metálicas, que é o papo de hoje, deve ser mantido, pessoal. Mesmo cenário desse mês de agosto deve ser o cenário de setembro. Então a inflação ali, construção civil e tal, principalmente da parte de aço e de minério de ferro, deve ser mantida, ou seja, a gente já não tem mais inflação subindo. Ótimo. Ótimo. Manutenção de preços e confesso, o preço do minério de ferro está bem interessante. Ele ali abaixo dos $100 fica um pouquinho melhor para a economia como um todo. Importadores e exportadores estão felizes, foi o nível pré-pandemia, nos 94, os 95, $87. Então, quero dizer que a inflação cedendo, pessoal, não só aqui, mas no mundo, é um trade anti-commodities. As commodities são um trade pró-inflação. Quero me proteger da inflação, não quero comprar Tesouro IPCA, eu compro empresas que negociam commodities. Faz todo sentido, porque são elas que influenciam no preço dos ativos finais, gerando inflação. Então, você pegar do frigorífico, do produtor de carne, do produtor de grão, do produtor de minério de ferro, petróleo, você vai estar se protegendo da inflação ao investir em um ambiente que você acredita que a inflação vai subir, você pode investir nesses ativos. A Vale é um deles. Certo, pessoal? Então, acho que a inflação cedendo e estabilizando, Vale deve estabilizar. E eu vou mostrar para vocês os nossos preços de novo aqui com esse cenário. Então, inflação é esse o meu cenário, pessoal. Passou dos 10%, a gente tende a arrefecer. A única diferença que eu vejo é que a queda vai ser um pouquinho mais lenta. No curto prazo. A gente deve cair e já arredondar.
Deve ser uma quedinha não veemente como foi ali em 2016, 2017. Tá? Deve ser uma quedinha lenta. Tá? Lenta, que deve durar, no meu ponto de vista, aí, pelo menos 2023. A gente ainda deve ter a inflação acima dos 5, acima dos 6. Um pouquinho acima aí da meta, que é 5, né? Então vamos colocar aí 6,5, 7. Deixe nos comentários qual é o seu chute para a inflação do ano que vem, certo? Bom, curva de juros, pessoal. A inflação arrefecendo, curva de juros também, tá? Porque ainda o trabalho é cumulativo, tá? Então a barrigada que a inflação vai dar deve ser muito parecido com o que o movimento do juros longo deve performar. Tá? Então acho que o juros longo ou deve fazer fundo nos 11% ou no máximo nos 10,50%. Tá? Isso para os próximos 12 meses. E ficar entre 10,50, mínima de março, mínima pós-PEC dos precatórios, lá em novembro, tá? E máxima da PEC dos precatórios, em outubro, tá? E também da crise Rússia e Ucrânia. Então a gente deve ter na curva de juros também, vou apagar os desenhos, eu venho comentando isso com vocês, me perdoem aí ser redundante, repetitivo. Tá? A gente deve ter na curva de juros esse movimento que na Faria Lima chama de flattening, que não é nem o fechamento, a inversão, como foi em 2017, começou a cortar juros, o Temer ali, tá? E nem crescer, nem aumento de juros, como foi em 2021, perdão. Tá? Então a gente deve ter as condições macroeconômicas, e eu venho falando isso para vocês, assim espero, laterais. Bom momento para se comprar, bom momento para se vender, bom momento para se vender, bom momento para se comprar, que o movimento da curva de juros sempre tende a ser o oposto das small caps, por exemplo. Tá? E a gente deve imaginar a curva de juros ficando um pouquinho flat. Tá? E a Selic na economia real também, sem manutenção, nem para cima e nem para baixo, certo? E esse momento representa o melhor momento para acumular, tá? E o melhor momento também, não só de acumular, mas de se fazer trade, pessoal, tático, tá? Vender resistência e comprar suporte na análise técnica, tá? Esse segundo semestre vai ser pautado, pessoal, por um dos merchants que eu faço aqui de parceiros do canal, é o Henrico Cosolini, e ele tem a carteira tática, tanto de opções como de ações, sem deixar, porque ele mesmo toca uma carteira de dividendos, por exemplo, sem deixar os investimentos de longo prazo. Então você pode proteger a sua carteira de dividendos, proteger a sua carteira de small caps, por exemplo, fazendo operações. Tá? Eu recentemente, para quem é membro, soltei 2 trade ideas, tá? 2 ou 3 trade ideas que foram bem sucedidos, porque ficou claro nesse final de terceiro trimestre aí qual foi o trade. Tá? Ficou razoavelmente claro, o setor financeiro virou o jogo contra a utilidade pública. A utilidade pública agora é o que deve ceder, já está cedendo. Tá? Consumo e varejo, assim que acabou a PEC dos benefícios, ou uma semana antes ou depois, já era o momento ali de especular. Tá? Agora, realizei uma posição, e se a empresa eu quero ter para longo prazo, como foi o caso da Soma, deixei um residual lá para longo prazo. Ou seja, ter essa dinâmica. Como eu ainda não tenho estrutura para tocar essa carteira, pessoal, tanto de opções como de trade dos 5 dias, né? Abrir segunda e fechar na sexta, eu passo para o Henricão, que ele vai muito bem. Eu sou cliente e por isso que eu faço o merchan. Quando eu tenho uma condição macroeconômica que eu crio na minha cabeça um viés que vai ser estável, e eu vou acreditar que vai acontecer isso, eu fico tático. Porque eu sei que se a curva de juros abrir até 12,75, por exemplo, aqui no DI, é hora de comprar small caps, porque eu não acredito que ela vai romper o teto da PEC dos benefícios. 13,70, ali 13,50. Então, nesse momento, vai bater aqui e fechar. Quando fecha a curva de juros, o que acontece? As small caps sobem. Então, aqui seria um bom momento para se olhar small caps na parte compradora, bem como o fechamento de 10,50 com eleição, com o arcabouço fiscal ali ameaçado por causa da PEC, auxílio, várias coisas que dão incerteza para o mercado. Já não é momento de se comprar small caps, pelo menos. E se você vende, é um bom momento para operar vendido, no caso. Com esse cenário construído, pessoal, eu vou para o minério de ferro, que depende exclusivamente da China. Tá? E esse ano já é cartas marcadas, ou pelo menos o mercado não espera, que a China cresça mais do que 4%. Tá? Então, eu acredito que nós estamos em 2019, 2020 no minério de ferro, entre $78,95, $95,50, podendo bater no 108 como bateu. Caso a China nos surpreenda, eu coloco os $133. E aí eu vou linkar, pessoal, esse meu cenário base, que é o amarelo, eu venho dizendo para vocês aqui, que é o amarelo, meu cenário base para 2022, eu vou linkar ele aos preços da Vale.
certo? Então, essa faixa de preço aqui é o meu cenário base. Tá? Abaixo dos 94 aqui começa a ficar azedo no curtíssimo prazo, bem como oportunidade. Tá? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a Vale para vocês, linkando com o minério de ferro. Um zoom aqui nos preços da Vale. Tá? Por quê? Minério de ferro, pessoal, chegando novamente aos 94. Novamente aos 88, ali, ainda não 76, mas entre 90 e 80, tá? A Vale vai para R$ 61. 61,78, 61,42. China, surpreendendo, mais do que 4%. 79. São os extremos. Para daqui eu coloco 6 meses, mas sinceramente, como o minério de ferro não tem problema de oferta, eu posso estender um pouquinho mais, diferente do petróleo, que é difícil prever para longos períodos. Longos, né? Um ano. Minério de ferro, vamos lá, para esse final de ano, pessoal. Esses são os extremos. O meio do caminho é exatamente setembro. Vai iniciar setembro. Tá? Bom, 66,52, 66,89, suportes, tá? 68,71, atual resistência, e 71,95 é o minério de ferro ali, em 108, 110, 111, certo? Então eu consigo desenhar a volatilidade da Vale linkando com o principal, com a nave mãe, que é o minério de ferro. Certo, pessoal? Então vocês aí que querem abrir posição na Vale, eu teria no curtíssimo prazo o melhor momento, tá? Aqui, certo? Entre 61,78 e 61,42. Para 2023, eu vou trazer outros alvos, porque a gente pode ter, de fato, o mundo entrando num crescimento muito baixinho, tá? E aí, por demanda, o minério de ferro sofre, certo? Cansamos de ver vídeos na internet de implosão de prédios na China, né? No Gogol, ela não consegue mais subir no minério de ferro. O minério de ferro não responde a mais. Então, eu trago aqui os principais ápices de 2022. Tá comprador, é um viés seu. China forte, crescendo mais que os Estados Unidos até dezembro. Tá aqui, pessoal. A China tem 3 meses para fazer isso. Tá achando que devagarzinho, a China vai se recuperar? Então, o minério de ferro tende a ceder até 61,78, 61,42. Vamos por isso até o fim desse ano aqui. Certo, pessoal? Essa é a precificação da Vale. Deixo vocês aí com a minha atualização, que não mudou muito, né? Em relação à semana passada. E se você se interessa por carteiras, tá? Por operar também, tá? Procurando proteção da sua carteira, seja opções ou ações. Ou, de fato, ter renda, tentar ganhar renda no curtíssimo prazo, pessoal. Eu passo sempre esse merchan porque é um ano tático. Vai chegar um momento em que as condições macroeconômicas estarão favoráveis para crescimento e não para conter a inflação. E aí não faz sentido ser tático e vender resistência. Não faz sentido. Faz sentido sempre tentar trabalhar pra caramba aqui para conseguir ter mais cash, porque você tende a comprar mais caro todos os meses, porque o mercado está em alta. Não é o caso. Todos os mercados estão consolidados ou consolidando. O Ibovespa entre 125 e 96 mil pontos. Pode ser de 92 a 120, 92 a 116, está em 116, mas está travado. Ou seja, o preço de hoje muito provavelmente vai ser o preço para daqui 12 meses, 18 meses. Então faz sentido você apostar na volta dos preços e não que eles vão seguir em linha reta para cima. Linha reta não, que eles vão seguir se desenvolvendo e inflacionando. Acho que a gente acabou com esse período de inflação de ativos, de risco por fiscal expansionista, por juros baixos. Eu acho que no Brasil e no mundo teremos a década dos juros neutros. Dos juros aqui no Brasil a 8%, 6%. Tá? Estabilidade cambial, baixa volatilidade dos mercados, tá? E mais preocupação com o trabalho. Tá? Então vai ser uma década do trabalho sobre o capital e não capital sobre o trabalho. É isso que eu imagino que aconteça, tá? Depois de todos os desdobramentos da pandemia, que acelerou muitos processos. Então essa é uma opinião que eu vou fundamentando para vocês. Deixe nos comentários qual é o seu cenário. Cada um tem o seu, pessoal. Esse eu tentei arquitetar aqui, que é o meu. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.